E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é mais uma atualização da nossa Corvus OS que chegou na sua versão 17.0 Vanguard, trazendo o Android 11 para o nosso Pocophone F1, para o nosso Poco X3 Pro e também galera para o nosso Poco X3 NFC e vários outros celulares que é claro vocês podem conferir aqui na descrição desse vídeo. E sim galera, essa daqui é mais uma atualização da nossa ROM tão amada e odiada aí por vários usuários, né? Porque alguns amam, alguns odeiam e principalmente eu tô ali meio que no meio dos dois, né? Porque essa ROM eu passei poucas e boas com ela, mas simplesmente, galera, com essa release 17.0 não dá pra defender muito o que a Corvus OS fez, né? Não no caso de estar otimizando o seu sistema, ela conseguiu fazer uma otimização bem incrível para as suas centenas de jogos aqui que você quer jogar, só que junto com isso, galera, veio diversos bugs diferentes dentro da sua Custom ROM. É óbvio que eu queria falar muito bem desse release, trazer aqui as suas novidades, como por exemplo o novo Corvus Zen, que é o Zen Mode aqui da nossa Corvus OS, para você ficar um pouquinho longe do seu celular, ou então as centenas de otimizações que eles fizeram para os seus jogos, e aqui um desempenho espetacular para rodar qualquer coisa. Só que simplesmente, galera, não dá pra gente ignorar as centenas de bugs que essa ROM tem. Começando pela sua instalação, porque se você escolher a versão Vanilla, você vai ter aí mais bugs do que a versão com gaps, ok? Começando aqui com a versão Vanilla, que eu testei aqui no nosso Pocophone F1, como vocês podem ver, não tem nenhum outro aplicativo baixado, e simplesmente, galera, a gente não conseguia utilizar ela, porque qualquer configuração que eu fizesse aqui no menu das configurações dela, como vocês podem ver, travava a nossa Custom ROM, e não dá pra gente fazer mais nada, né? Vocês podem ver aqui que a nossa ROM vai travar, o nosso sistema vai simplesmente bugar e a gente não consegue fazer nada dentro dele. Isso daqui pode não estar presente para todos os celulares, mas pelo menos nas versões Vanilla que eu testei, tanto no Pocophone F1 quanto também no nosso Poco X3 Pro, isso daqui acontecia e a gente simplesmente não consegue iniciar nenhum outro aplicativo sem ela simplesmente bugar por completo. Fora isso, a gente vai ter diversos outros bugs, como por exemplo, na hora que você abre aqui as suas configurações de Lar do Corvo, ou então as suas configurações de temas, você simplesmente vai conseguir abrir algumas delas e outras você simplesmente não vai conseguir abrir no geral. Essa aba aqui do tema abriu agora, mas simplesmente na hora de testar e tudo mais, a gente simplesmente não conseguia e toda hora ela acabava entrando em boot loop nessa versão Vanilla, e aí eu tentava instalar novamente e ela continuava entrando em boot loop e eu não sei o que acontecia, que ela ficava em boot loop eterno e não saía disso. Só que aqui os problemas estão para começar, porque eu fiquei com muita raiva e eu decidi não testar mais a Corvus no nosso Pocophone F1, e aí eu parti para o nosso Poco X3 Pro. Só que galera, a parte da instalação dela também é um inferno, a gente não consegue fazer certas coisas, como aí são padrões aqui na instalação do nosso Poco X3 Pro, principalmente porque na hora que você vai instalar, essa ROM não aceita o DFE de forma alguma. Então ali quando você vai instalar o Disable Force Encryption para acabar com aquela encriptação forçada, simplesmente galera, o seu celular não iniciava ou simplesmente a ROM não dava boot. Para eu descobrir isso, demorou pelo menos ali umas 2 horas, até eu ter que fazer tudo de novo, tentar reinstalar a ROM de uma outra forma, e simplesmente ela bugava novamente. Também a seleção com os seus gaps, tanto aí com Open Gaps, Nick Gaps e Flame Gaps, a versão Vanilla simplesmente não funcionava, e aí galera, eu tinha que partir para a versão com gaps. Então depois que eu tentei parar de instalar o DFE e o Magisk na hora da instalação, e principalmente galera, instalei a versão com gaps, essa ROM deu início, e principalmente galera, depois que ela deu início, eu consegui instalar o Magisk, e depois de ela conseguir dar início, eu consegui restaurar os meus aplicativos usando o Migrate, ok? Mas com isso galera, veio também alguns bugs, que não são tantos quanto aqui na nossa versão Vanilla, mas ela tem também, ok? Pelo menos aqui ela parece um pouco mais bonita e tudo mais, só que na hora que a gente desce aqui o nosso painel de configurações rápidas, como vocês podem ver galera, pelo menos alguns temas dos seus cast tiles vão estar dando que estão ativos, só que simplesmente eles não estão, ok? Os que estão ativos, como por exemplo o nosso Wi-Fi, simplesmente não mostra que está ativo, e aí outras coisas que estão completamente desligadas, como por exemplo o nosso Bluetooth, o nosso economia de bateria e o nosso modo avião, estão mostrando que estão ativados. Aqui também o nosso FPS Info, quando vocês podem ver, ele mostra que está ativado, mas simplesmente está totalmente bugado. E isso daqui acontece em toda a nosso sistema, ok? Não são apenas esses bugs, mas ela tem diversos bugs que estragaram pelo menos a minha primeira experiência. Como eu disse, obviamente eu queria estar falando muito bem dessa Corvus OS, só que não dá para ignorar esses bugs. Então se você for instalar,
você conseguiu passar pela parte da instalação, você não tá tendo bug nenhum, muito bem, parabéns pra você, você conseguiu instalar a CorvusOS sem bugs. Só que para muitos outros celulares vai estar bugada e isso daí, galera, eles só vão corrigir numa versão de atualização deles, né? Como por exemplo foi com a versão 16.0, que a 16.0 também chegou muito bugada e aí eles foram corrigindo gradualmente com a versão 16.5, a 16.7, a 16.8 e aí eles chegaram nessa versão 17 e simplesmente zoaram tudo de novo. Mas apesar dos apesares, essa Custom ROM ainda consegue manter um padrão de desempenho muito bom, principalmente porque eles conseguiram otimizar ainda mais o seu launcher principal, que é aquele Raven's Launcher, e eles conseguiram adicionar mais opções aqui, como por exemplo mostrar a memória RAM livre dentro aqui do seu painel de recentes, né? Como vocês podem ver, ele mostra agora a RAM utilizada e a RAM livre, mas galera, isso daqui não salva muito a nossa ROM, ok? Porque ela tem muitos bugs, mas pelo menos ela tem um bom nível de desempenho. Então, se você não liga para todos esses bugs visuais ou então bugs que podem dar raiva em você e você simplesmente tacar o seu celular na parede, você consegue utilizar ela para jogar, ok? Você consegue jogar aqui jogos com uma taxa de FPS muito boa. Ainda mais que aqui no nosso Poco X3 Pro, ela tem aqui o nosso FPS Info e as configurações, por exemplo, de refresh rate, que dá para você aumentar o refresh rate da sua tela com apenas um botão. E com isso, galera, você consegue aqui ter um bom nível de desempenho em jogos aqui como o seu PUBG Mobile, Call of Duty e também o nosso Grid, além, é claro, também do seu emulador de Nintendo Switch EGNS. E como vocês podem ver, galera, eu também tenho um Switch aqui em casa e o nível de desempenho dele para rodar Pokémon Sword, pelo menos, está muito bom. Então sim, a gente consegue ter um bom nível de desempenho, só que obviamente, galera, como eu disse, ela é muito bugada e eu não sei se compensa para vocês. Ela também conseguiu um excelente score em testes de Antutu Benchmark e de CPU Throttling. Então quando a gente entra aqui no nosso Antutu, como vocês podem ver, a performance simplesmente está divina. A gente conseguiu uma performance máxima de 589.765 pontos, com aqui a nossa CPU batendo na casa dos 157.430, a nossa GPU fazendo aí 206.074, memória ela fez aí 110.434 e a nossa X fazendo aí cerca de 115.827. Até mesmo nos testes do CPU Throttling, galera, como vocês podem ver, conseguiram ser bem estáveis, né? Pelo menos na estabilidade de CPU e de processamento, ela tá muito boa. Como vocês podem ver, a nossa máxima foi de 192.000 pontos, a nossa média de 187.000 pontos e a nossa mínima de 184.000 pontos, com praticamente nenhum throttling sendo detectado. E ainda mais para auxiliar o nosso desempenho, a gente vai ter aqui no nosso menu de bateria as configurações de Thermal Profiles para você estar aplicando. Você pode tanto ligar ou desligar essa configuração do Thermal Profiles e você vai poder configurar aqui os seus jogos, como por exemplo o Antutu Benchmark eu coloquei no nosso modo Benchmark, mas dá para você colocar em diversos outros modos diferentes, como no modo Browser, Câmera, Dialer, Game e também o nosso modo Streaming. Além, é claro, galera, que você também vai ter aquele seletor de taxa de atualização e também da responsividade do seu touch, ok? Então, como vocês podem ver, assim que a gente habilita o Game Mode aqui no nosso Poco X3 Pro, a gente vai ter as configurações para aumentar a sensibilidade do nosso touch e também, galera, a responsividade do nosso touchscreen, ok? Então, como vocês podem ver, dá pra gente aumentar ou diminuir diretamente por aqui, tornando os nossos movimentos em jogos como aqui o COD e também o nosso PUBG e o nosso Grid, tornando um pouquinho mais rápidos e mais estáveis pra gente estar jogando. A gente também pode falar das suas centenas de customizações, como por exemplo vindo aqui no nosso Lorde Corvo, que é responsável por boa parte dos bugs, ok? Então a gente tem aqui as configurações do nosso sistema, configurações de tela de bloqueio, configurações aqui da nossa barra de status e também aqui as nossas configurações de hardware para você estar utilizando. A versão do Android dela, galera, pelo menos aqui é o Android 11 atualizado na sua atualização mais recente, sendo aí a RD2A, e as configurações aqui dela, como por exemplo a nossa atualização de segurança, estão em 1º de outubro, e aqui o kernel utilizado no nosso Poco X3 Pro é o 4.14.250 Mosh kernel. Enfim, galera, não adianta eu falar muito dessa Custom ROM. Essa versão 17.0 chegou com muitos bugs para diversos celulares, não sou só eu que estou reclamando, mas tem muita gente também nos próprios fóruns da Corvus e principalmente nos fóruns do dispositivo que estão reclamando de bugs. Então, se vocês quiserem testar, testem pelo menos a versão com gaps e testem aí sem o DFE na sua primeira instalação, depois você tenta instalar o DFE para você ver se está funcionando ou não.
Eu também tentei instalar aqui no nosso Poco F1 a versão com gaps, só que simplesmente ela tava dando erro 1 e eu fiquei cansado, eu tava tentando instalar ela faz muito tempo e aí eu simplesmente desisti de tentar instalar a ROM no nosso Pocophone F1. Então galera, você vai passar uma boa raivinha tentando instalar a CorvusOS, depois um pouquinho mais de raiva tentando iniciar essa ROM, tentando fazer as suas configurações, porque ela vai bugar, ok? Não sei quando, mas ela vai bugar. Se você conseguiu instalar essa ROM, não teve nenhum bug ou coisa do tipo, meus parabéns pra você, porque simplesmente essa custom ROM tá muito bugada. Nem vou falar aqui do desempenho aqui dos nossos jogos e tudo mais, com o FPS e tudo mais, porque eu peguei raiva dessa Corvus, eu vou trocar ela o quanto antes e trazer outro vídeo pra vocês. Simplesmente é isso, né galera? Esse daqui foi o review da nossa nova Corvus 17.0. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.